E é por isso que eu tô falando o quanto é importante as pessoas buscarem esse tipo de conhecimento, ouvir o podcast do Pandão, que tem nome já ou não? Ah, tá sendo decidido. Ó, e é um embriãozinho, então. Exato, Então a gente já tá tendo um spoiler aqui. Você vai abordar esses assuntos lá? Ah, é uma possibilidade. Eu acho que é bem legal, na real. Porque você viu, assim, a gente foi procurar, esses tempos, um podcast que fosse na área de geopolítica. Sim. E você só acha, não podcast direcionado para esse assunto, você só acha pessoas que são da área dando entrevistas e abordando só a guerra da Rússia. Sim, é verdade. Inclusive, tem uns colegas que, sei lá, foi chamado no Globo News. Boa, representa a área mesmo. Tem que defender. Mas uma outra galera também que versa nessa área entre relações internacionais, geografia política também muito boa. Entendo. Mas a questão de talvez falar do dia a dia é que, como não é tão fácil de prever, eu poderia ter falado, o barril vai explodir, o barril não explodiu. E aí? Você fica exposto. Porque não é tão preditivo assim. Então você começa a comentar. E sim, claro, por exemplo, Guerra da Rússia. Se fosse perguntar para mim o que eu acharia que aconteceria ao início dela, nenhuma das minhas previsões iniciais foi concluída. Aliás, eu acho engraçado que o cenário que eu tinha pintado com meus colegas está acontecendo ao inverso de maneira bizarra. Então, Mas você se baseou como para essas predições pessoais, digamos? Sim, porque claro. as pessoas elas usam muito da história, né? Casa a geografia com a história, vê o que aconteceu lá atrás e olha para frente e fala, vai acontecer de novo. A vida é feita de ciclos. Sim. Foi assim que você preveu? Tem uma questão... Não, preveu não, porque primeiramente não acertou. Primeiramente. Tá bom, mas você você observa, faz análise. A perspectiva é você vê uma potência militar, uma superpotência militar, enfrentando uma economia e uma potência militar menor, com uma decisão de escolha disto, apesar de diversas questões sobre o início disso, que daí é uma polêmica toda, complexa, que volta assim décadas para discutir corretamente como esse atual conflito se inicia, né? Mas, invariavelmente, a Rússia está entrando. Invadindo, até polêmico. Tá entrando. Tá sendo convidada... Você imagina, vai acabar rápido. Tá sendo convidada. Só que não. Não deixou de ser, né? Por uma república... Por duas repúblicas que foram separatistas da Ucrânia. Agora, a legitimidade disso é toda uma discussão. E esse é o ponto. Porque você não tem como ter plenas informações. Você tem que ter muita informação para tentar prever e você não vai ter acesso a elas. Então, você tá meio que andando num corredor um pouco mal iluminado, com fumaça, e tentando achar o caminho de saída. É aquela coisa, 880, ou é o pessoal que se baseia no passado, Também. Ou quem divaga muito na questão é aquele famoso adepto à teoria da conspiração, Também. né? Que tudo acha que é uma manipulação. Tem que tomar muito cuidado com isso, que como você não tem certeza plena, você vai falando de cenários possíveis, etc. Tem fatos e versões. Essa guerra tem sido muito complicada nessa perspectiva. Eu tenho discussões, por exemplo, sobre o Putin falar que está fazendo uma operação de desnazificação. Ok. Você tem o Batalhão Azov, que tem histórico muito forte com relações com forças realmente de extrema-direita /nazistas. Qual que é o tamanho dessa galera, desse batalhão? É 2 mil, 20 mil, 200 mil? Qual que é a influência dentro do governo, dentro das relações com o atual governo ucraniano? Porque isso muda um pouco a legitimidade do cara falar, vou desnazificar a Ucrânia. Se é um pessoalzinho ali pequeno, talvez perca um pouco a legitimidade. Se for um pessoal médio, que tem uma influência interna lá, tem um ministro do interior que é um pouco ligado, é um pouco complicado essa discussão, aí talvez fique um pouco mais crível. Depende se é gigantesco. Fica difícil de você fazer você teria que estar lá. Você teria que estar lá. E mesmo estando lá, ainda ficaria difícil. Então, você tem que ter um pouco de cautela ao abordar. Você fala, tem daqui até aqui, e a gente vai vendo as consequências para imaginar como que estava mais ou menos ali atrás. Aí, a partir disso, tenta começar a projetar para frente. É meio que um processo de aprendizado enquanto você vai realizando as coisas, assim, Sim. a cada novo cenário. E assim, Vandão, até para o pessoal, agora voltando a falar que claro. eu represento os leigos. Imagina quem está olhando de fora. Sim. Estão ouvindo o podcast, estão falando, mas isso está acontecendo lá na Rússia, lá na Ucrânia. O que isso respinga aqui no Brasil?
nos dias de hoje, na altura que está a guerra? Vamos lá, inflação global. Você pode falar de... minha preocupação que eu estava comentando com um colega meu hoje, justamente os silos de produção de trigo da Ucrânia, que é um dos maiores produtores mundiais, está lotado, estão produzindo uma nova safra e não sabe como escoar. Vai estragar esse negócio, vai subir ou não? Se a guerra demorar para acontecer, para se realizar, qual que vai ser a consequência na cadeia global de produção? Será que a gente vai ter uma fome global daqui a 1 ou 2 anos, talvez na Ucrânia? E isso tem consequências, porque trigo, pão, né? Poxa, tá aqui, invariavelmente tem uma consequência na nossa realidade. Mas se o Brasil ele tem que se preocupar? O Brasil não produz muito trigo. É isso que eu queria... Exatamente. Assim, tem algumas perguntas que eu vou te fazer, que é justamente porque as pessoas param para... não, mas o Brasil é terra fértil, a gente tem tudo aqui, a gente não depende de outros países, a gente só exporta. E não é bem assim, né? A gente exporta muito mesmo, isso é bem verdade. Sim, mas a gente não tem tudo. Exato. Às vezes a gente exporta mais do que a gente está consumindo internamente, isso é toda uma outra questão, né, de focar demais na exportação, porque... Por isso que o pão francês está caro? Pode ser. Eu pedi esses dias. Imagina, antigamente pão francês, com R$2 você comprava quantos pães? Uns 6. Agora tá R$2 o pão. Mas você vai ver, nos Estados Unidos também está com inflação alta. Está 8,2 ao ano. Está no mundo inteiro, na França, na Europa. É uma consequência global. Aí todo mundo, o dinheiro vai sumindo, né? Juros sobe, economia enfraquece no mundo inteiro. Eu estou achando que até o fim do ano a gente tem uma crise econômica global, mas eu posso estar errado. Predições, já falei de 2 que eu tive e não deram certo. Dessa vez talvez você